Paz esteja convosco, amém? Eu já estou feliz porque, graças a Deus, Ele já iniciou a presença dEle neste lugar. Eu fico às vezes muito ansiosa porque é muita responsabilidade falar sobre Jesus, né? É muita responsabilidade de verdade. É muito difícil às vezes quando a gente vai ministrar, a gente fica perguntando para Deus: Deus, o que o Senhor quer falar comigo e com o teu povo? E às vezes eu fico pensando sobre a possibilidade, porque a Bíblia é algo que nos traz muita possibilidade. Mas eu quero te dizer que ainda que eu pense em várias possibilidades, Ele já havia pensado neste dia. Ainda que eu tenha programado algo para falar sobre Ele já se manifestou nesse lugar. Porque existe uma esfera espiritual, existe uma conversa no reino espiritual, existe uma esfera espiritual que acontece que não permeia por nossos espaços. Existe uma conversa lá no céu, antes mesmo do que a gente mostre para Ele a nossa necessidade, existe uma conversa no céu sobre a gente. E aí eu fico feliz com o Senhor, porque o cuidado dEle vai além do que eu possa imaginar, do que eu possa estudar, do que eu possa escrever. Ele vai falar conosco, não porque Ele usa só a mim, mas porque Ele usou a pessoa que te abraçou na porta, porque Ele usou a pessoa que falou um oi para você no culto, porque Ele usou a pessoa que estava ministrando, porque é sobre Ele. Temos que começar a entender a grandeza de estar na presença de Deus, porque na verdade é Ele que se inunda no nosso ser. Andar com Jesus é andar na possibilidade de ser inundado nos dias maus, é ser inundado quando estamos errando, é ser inundado quando não estamos no nosso melhor dia. Eu estava orando ao Senhor. Meu marido falou para mim assim: domingo é você que prega. Eu falei para ele: está tudo sob controle. E Deus me trouxe várias coisas na minha cabeça. Será mesmo que está tudo sobre o nosso controle? Será mesmo que a gente aprendeu a gerenciar? Será mesmo que a gente aprendeu a lidar com as situações da vida? E aí, quando eu começo a pensar assim, eu sempre lembro da minha inutilidade no reino. Alguém aqui, não levante a mão, é só uma pergunta para a gente repensar. Alguém aqui já se colocou ou já se olhou de uma maneira de achar que não é merecedor de algo, porque fez uma escolha errada? Alguém aqui já entrou na igreja dizendo: Deus não vai me dar enquanto eu não me corrigir, ou enquanto eu não fizer isso, ou enquanto eu não fizer aquilo. Deus não vai mudar a minha história enquanto eu não modificar certas coisas. É como se eu e você, nós não tivéssemos coragem de acreditar na criação perfeita do Senhor. Mas eu fiquei pensando que, como é que eu vou falar para as pessoas sobre Jesus? Como é que eu vou dizer para você nessa noite que você tem potencial no reino? Que foi por você que Ele morreu, que foi por você que Ele fez com que houvessem coisas que não tem de onde tirar, não tem explicação. Como é que eu vou explicar para você que Deus é capaz de mudar muita coisa a teu favor? Sendo que nem eu mesmo acredito no meu potencial, ou acredito naquilo da perfeição que Deus fez. Eu olho às vezes para a minha história e vejo só defeito. Eu vejo só as escolhas erradas que eu fiz. Mas eu quero te fazer um convite nesta noite. Você vai começar a se enxergar do jeito que Deus te enxerga. Você vai se enxergar com potencial para ser algo no reino. Você vai começar a se enxergar como uma pessoa que vai mudar o teu bairro, que vai mudar a tua família, que vai mudar o teu emprego. Você sabe por quê? Porque Deus não te chamou para qualquer coisa.
Deus não te levantou para você ser alguém pequeno no reino. Ei, se você salvar alguém importante, e ser alguém importante, Ele vai mudar a história de muita gente. Então não fique pensando que na nossa relação com Deus e no nosso potencial, a gente olha e fala, mas é só um. Às vezes as pessoas falam, pastora, mas é fácil, você prega para muitos. Eu quero te dizer que eu prego para muitos, mas isso não significa que muitos vão fazer algo no reino. Mas eu posso falar de Jesus para uma pessoa e aquela pessoa transformar um bairro. Eu posso orar por uma pessoa e aquela pessoa que dá aula vai mudar a vida dos alunos. Eu posso orar por um médico e esse médico vai transformar a vida de todo paciente que passar na mão dele. Não é sobre a quantidade no reino, deixa eu te dizer. Ele acredita em mim, em você. É muito doido imaginar que a gente precisa ouvir isso num culto de domingo. É muito difícil a gente entender que tem coisas que a gente precisa ouvir, sabe por quê? Porque é muito fácil ter uma espiritualidade no domingo à noite. É muito fácil se encher na quarta-feira à noite. Mas eu quero te dizer que na segunda, o teu dia a dia vai te roubar da presença de Deus. Na terça, o seu dia a dia vai te roubar da presença de Deus. Na quarta, quando você vem para a igreja, você se enche um pouquinho. Mas na quinta-feira, se você não tomar cuidado, você vai ser roubada por Deus. As pessoas vão sempre te dizer do não valor que você tem. É muito comum. E aí eu escuto muito, né? Porque se tem alguém que só escuta problema, sou eu. Dificilmente eu tenho um paciente que chega para mim, por exemplo, e vem contar só coisas boas. Normalmente quando vai conversar comigo, está com problema. Normalmente quando nos procuram quanto pastor, está com problema. A gente escuta muito isso. E sabe o que eu percebo? Eu percebo que muita gente comprou uma ideia de que ele não é nada. Ei, pastora, eu não sou nada. Pastora, eu não estou valendo nada. Você sabe por quê? Porque eu fiz escolhas erradas. Eu quero te dizer que o evangelho não é sobre não errar. O evangelho é sobre a capacidade de dizer, eu não quero permanecer no erro. E eu fui pedir para o Senhor, Senhor, me dê uma palavra que encha o meu coração de esperança. Eu gostaria de dividir com vocês. Está no livro de Josué. Josué capítulo 1. Amém? Vou repetir, amém? Isso, glória a Deus. No livro de Josué, no capítulo 1, no versículo 7, diz: seja forte e muito corajoso, tome cuidado e viva de acordo com a lei de Moisés, meu servo. Não se desvie dela em nada, e você terá sucesso em qualquer lugar para onde for. No versículo 9, lembra da minha ordem. Seja forte e corajoso, não fique desanimado e nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde for. Quando eu li isso, eu falei, estou comprando verdades que não são minhas. Eu estou encorajando aquilo que eu tenho de pior. Ei, às vezes as pessoas vêm falar de uma fragilidade minha, eu já conto 5. Às vezes as pessoas vêm falar, se chegar na pastora e falar, nossa pastora, seu sapato é lindo. Eu falo, mas eu tenho esse. Ei, eu não quero saber se eu só tenho esse, mas esse é lindo. Parece que a gente desaprendeu a ter valor do reino. Parece que a gente sempre tem que falar com o Senhor como se Ele estivesse errado. Porque quando você apresenta a tua história, a tua vida ao Senhor,
e você apresenta só aquilo que você tem de pior, Ele fica se perguntando lá do céu, de quem que essa pessoa está falando? Porque não é essa maneira que Ele nos ensinou. Ele não disse para você, ei, fica parado. Ele não disse para você, ó, não se movimente, não tenha coragem. Ele não disse essas coisas. Ele disse, olha, tenha coragem. Tenha coragem porque aonde você for eu vou estar. Tenha coragem porque eu te conheço. Eu sei quem você foi no passado. Eu sei quem você é no presente. E eu sei quem você será no futuro. A gente tem uma mania. A gente tem uma mania de ficar... eu, viu? De ficar choramingando certas situações da nossa história. Às vezes a gente olha para uma certa fase da nossa vida e a gente começa a sentir falta e saudade daquela fase da vida. E aí, neste tempo que eu tive com o Senhor falou algo ao meu coração sobre o poder que Ele tem de cuidar melhor do que eu cuido. Do poder que Ele tem de conhecer o coração de pessoas que andaram comigo. De pessoas que hoje eu fico dizendo que eu sinto falta, mas que na verdade foi Ele que tirou do meu caminho, porque as pessoas pensavam e faziam coisas que me machucavam e eu não enxergava, mas Ele cuidou de mim. E Ele disse, chega. A gente às vezes quer viver um passado e este passado, ele fez muito sentido para aquela fase. Nós temos que começar a aprender a olhar para o futuro. Nós temos que começar a aprender a olhar para o alto. Nós temos que começar a aprender a acreditar no nosso potencial. A gente tem que aprender a começar a profetizar. Ei, não importa que as pessoas não vejam, mas eu vejo. Não importa com que os outros estão dizendo que não vai dar, vai dar. Eu vejo muita gente reclamando de política. Mas eu tenho algo que aconteceu comigo que me deixa uma única certeza, de que a minha dependência vem do Senhor. Num determinado processo que eu tive, mudou uma regra dos convênios e eu perdi o direito a um tratamento da Sara. E era como se fosse uma nova regra, então estaria valendo. A lei dizia que era uma nova regra, mas eu fui contar para o Senhor as minhas necessidades. Eu falei, Senhor, se o Senhor permitir que eu tire o tratamento da Sara, que o convênio tire o tratamento da Sara, talvez eu vá perder a Sara. E eu creio, Senhor, eu creio que a Sara faz parte de um processo que me trouxe algo muito especial. E vocês sabem o que o processo da Sara me trouxe de tão especial? Alguém faz ideia? O processo de dor da Sara fez com que eu fosse quem eu sou hoje. O processo que eu passo com a Sara faz com que eu cresça. O processo de dor sempre fez com que eu olhasse de fato para onde eu precisava olhar. Aquilo que eu aprenderia em 30 anos de experiência, eu aprendi em 3 anos. Aquele crescimento que talvez eu demorasse para ter, eu tive que ter de uma hora para outra, porque o crescimento faz
faz parte de um processo de dor. Você sabe por quê? Porque para mudar, você precisa pegar aquilo que você cria e mudar aquele olhar que você tem. E eu processei um convênio. Todos diziam para mim: Joyce, você vai perder. E eu quero te dizer que quando eu orei, e eu disse que eu não dominava todas as coisas, o Senhor mudou a minha história e eu ganhei ação contra o convênio. O convênio recorreu e foi para a segunda instância. O convênio perdeu. O convênio recorreu e foi para Brasília. Quando chegou em Brasília, o juiz de Brasília falou: vamos parar com a palhaçada, porque não tem mais o que julgar, já está julgado. É direito da Sara ter o tratamento garantido. Então eu quero te dizer que as tuas aflições, os teus medos, você precisa pegar tudo isso que você sente, que é inerente do ser humano, e entregar na mão daquele que é capaz de mudar a tua história. Não é o governo que vai definir a tua história, não é o teu bairro, não são os teus vizinhos, não é quem caminha com você. Quem definiu a tua história foi aquele que te gerou. Quem diz que Ele é fiel, Ele diz que Ele é fiel, mas que Ele acredita. Ele diz: olha, tenha coragem, porque eu vou caminhar contigo. Isso faz com que eu acredite que às vezes, e eu espero que sejam poucas as vezes, a gente não creia o suficiente para isso. E aí eu vou te contar algo que eu ouvi essa semana. Essa semana eu ouvi uma pessoa me perguntando sobre gratidão. Ela perguntou assim para mim: você acha que as pessoas são gratas por tudo que você faz? Aí eu disse: normalmente as pessoas agradecem. Sabe o que ela falou para mim? Ela falou: isso é educação. Eu fiquei chocada. Ei, a gente precisa tomar cuidado para que a gente não seja só educado. A gente precisa parar de falar para o Senhor obrigada e realmente a gente não viver como alguém que tem gratidão por aquilo que Ele já fez. A gente precisa parar de ter orações rasas, de falar: Senhor, eu te agradeço. Senhor, eu te agradeço, mas não é capaz de olhar para trás para saber de onde Ele te tirou. Está sempre olhando só para frente, para onde você quer ir. Eu olho para frente porque eu sei que o Senhor tem coisas novas para mim, mas eu olho para trás para reconhecer a graça e o favor dEle. Eu olho para trás para saber de onde Ele me tirou. Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui tem uma história muito difícil. Todo mundo, e aí eu não tiro ninguém. Todo mundo tem algo que não anda segundo aquilo que gostaria, porque nós somos seres incompletos. Quem nos completa é a presença dEle. Quem nos enche é a presença dEle. E quem nos dá a certeza de que a gente está no caminho certo é andar com Ele. Você não pode achar que você é um ser sozinho. Não faz sentido eu entregar a minha vida a Jesus e não ser capaz de ouvir algo que Ele tem falado comigo. Então eu não entreguei a minha história a Jesus. Eu não disse: Senhor, eu te reconheço e eu te aceito. E aí temos gente que está há 20, 30 anos na igreja e não entendeu ainda que talvez estar na igreja não faz com que você se relacione com Ele. Nem todos os domingos ou nem todos os cultos eu consigo entregar aquilo que eu tenho de melhor. Às vezes eu demoro 2, 3 louvores para começar a falar de verdade com Ele, porque eu aprendi a falar muito bonitinho com Jesus. Jesus, te agradeço. Te agradeço. E na verdade eu deveria dizer para o Senhor: Senhor, eu te agradeço, mas eu preciso olhar para Ti. Senhor, eu te agradeço, mas eu preciso confiar. E eu preciso ter coragem para chegar aonde o Senhor disse que eu chegaria. Eu gostaria de ter a coragem de aonde eu colocar a planta dos meus pés. Eu creio que é terra santa. Eu acreditar que eu vou andar com Jesus e Ele vai mudar a vida das pessoas quando as pessoas simplesmente olharem e virem Cristo em mim.
Eu vejo pessoas e pessoas que às vezes falam de Jesus, mas é um Jesus vazio. Porque esqueceram de se relacionar com Ele. Esqueceram de entregar de fato aquilo que tem de melhor. E esquecem por N motivos. Eu já esqueci de falar com Jesus, porque um dia eu fui a mulher do pastor. Eu já esqueci de falar com Jesus, porque um dia eu era uma psicóloga que trabalhava numa multinacional. Eu já esqueci de falar com Jesus, porque eu era uma funcionária pública. Mas eu quero te falar que no dia no meu pior dia, eu não esqueci de falar com Jesus. Eu preciso trazer a memória de coisas que vão transformar a minha vida, porque eu não quero falar com Jesus nos dias maus. Eu quero falar com Jesus porque Ele me encoraja a se relacionar com Ele. Ele diz para mim: olha, vai que eu estou contigo. Eu não quero mais em 2023 ser alguém que se relaciona com Deus porque tem um grande problema. Eu quero me relacionar com Ele porque Ele é bom. Eu quero me relacionar com Ele porque até aqui Ele tem me ajudado. Eu quero me relacionar com Ele porque eu sei quem eu era. Certamente eu teria tudo para dar errado. As pessoas falam: não é possível. É sim. Algumas outras pessoas aqui podem dizer o mesmo sobre si mesmo. Porque no fundo, só existe uma pessoa que é capaz de dizer quem eu sou de verdade, que é Ele. O único que pode dizer quem você é de verdade é Ele. Porque Ele de fato conhece a tua história. Ele de fato conhece as suas intenções. Ele de fato conhece as suas necessidades. Ele sabe porque você cometeu erros. Ele sabe de onde vêm os teus acertos. Ele sabe de onde vêm as suas questões pessoais. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe de tantas as coisas que Ele precisou juntar eu e você para ouvir dele que nós precisamos ter coragem para enfrentar os nossos dias, sabendo que Ele acredita em mim e em você. As pessoas podem olhar e dizer: não acredito, não importa, eu vou olhar para Jesus e Ele vai dizer para mim: olha, eu acredito em você. Ai, porque eu não sou capaz de... Tem gente na igreja que diz: ai, fulano não é capaz de abandonar esse erro. É capaz sim, não foi capaz de começar a fazer? Que doideira é essa que a gente começou a achar que a gente não é capaz de abrir mão do nosso pecado? Ei, o meu pecado eu preciso ter consciência e fazer a nova escolha. E por que eu preciso fazer a nova escolha? Porque Deus acredita em mim. Eu vou deixar de pecar porque Ele acredita em mim. Eu vou deixar de fazer certas coisas porque Ele acredita em mim. E da mesma forma que um dia eu escolhi e comecei a fazer algo que não agradava a Deus, eu vou escolher mudar a minha história e vou começar a entregar aquilo que Ele me deu todo o poder para fazer. Ei, Ele acredita em mim. Talvez você precise se olhar no espelho todo dia de manhã e falar para você mesmo: ei, Deus acredita em você. Talvez a sua questão financeira não tenha muito jeito, mas eu quero te dizer que eu já vi gente viver com menos do que eu, viver mais, de uma forma melhor do que eu vivo. Eu já vi gente não ter R$1 no bolso, mas o Senhor enviar. Eu já vi gente ter muito dinheiro e não ter aquilo que era necessário para viver bem. Mediante a esses pensamentos, o diabo falou para mim assim: olha, Joyce, e falou mesmo, é muito fácil você falar sobre as maravilhas de Jesus quando você está bem. É muito fácil você falar de Jesus quando a sua conta bancária, todo mês seu salário está lá.
Ei, é muito fácil falar de Jesus quando você está num patamar diferente do que a grande maioria do que estão aí no mundo. Sabe qual é a minha diferença? A minha diferença é que no meio da minha tormenta eu tive paz. É de saber que nos meus dias maus, porque eu terei e tenho dias maus, Ele estará controlando todas as coisas. É de saber que talvez o outro não enxergue a minha dor, mas isso não significa que eu não tenha. O grande significado de alguém não enxergar é que talvez em alguns momentos eu decidi descansar. Ei, Jesus, quando está no barco e tem uma grande tempestade, vocês acham mesmo que alguém que está num barco não vê que tem uma tempestade? Será que mesmo que precisaríamos acordar Jesus e falar: Jesus, você não está vendo? Ele estava vendo, mas ele tinha uma opção e ele decidiu descansar. Ei, o nosso descanso e a nossa paz não vem se a gente tem ou não a tempestade. É uma decisão. Eu vou decidir ter paz. Eu vou decidir confiar em mim. Eu vou decidir ser diferente. Eu vou decidir entregar aquilo que eu tenho hoje. Dizer ao Senhor: Senhor, me dê coragem para que eu seja algo novo na tua presença. Senhor, me dê coragem para de vez eu reclamar, eu começar a profetizar. Ei, minimamente você não está vendo a saída, mas ela está lá. Minimamente você não está vendo de onde vai tirar o dinheiro, mas Ele disse todos os dias que Ele iria dar aquilo que era necessário. Talvez você olhe a tua vida e fale: eu não consigo abandonar este pecado, eu não consigo ser melhor, é mais forte do que eu. Eu quero te dizer que não existe nenhuma escolha que seja maior do que aquele que escolheu. Não existe uma facilidade no reino. O que existe é um encorajamento para que você seja forte e corajoso para seguir aquilo que Ele almeja para você. É de você seguir e ter coragem de viver o novo de Deus. Por quê? Porque Ele diz que é capaz. Ele diz: olha, se você tiver coragem, os seus pés vão te levar a lugares santos. Ai, a empresa não está dando certo. Ei, a empresa está dando certo. A gente tem que começar a olhar aquilo que a gente se propõe dentro do reino. A gente precisa sim, o tempo todo, fazer novas escolhas. Mas a gente precisa entender que essa escolha é possível porque Ele nos garantiu a capacidade de gerenciar a nossa vida de uma forma melhor. Ele te deu toda a possibilidade de ser uma nova criatura. Ele te deu o fôlego de vida para que você consiga chegar no seu objetivo. Ele te convida a ter coragem o suficiente para dizer para o mundo que você não acredita no que o mundo está falando para você e que você decidiu acreditar aquilo que Ele tem falado para você. Eu não quero saber se o mundo está dizendo que não vai dar certo. Eu vou profetizar: vai dar certo. Eu não quero saber se o mundo vai dizer: olha, está todo mundo sendo mandado embora, você também vai perder o emprego. Não. Eu vou estar onde o Senhor preparou para mim. Ei, ninguém mais vai bater na sua porta te dando nenhum tipo de serviço. Ei, eu não vou acreditar nisso. Eu vou acreditar que o Senhor mandará dos céus ordem aos seus anjos para me abençoar. A gente precisa começar a ser uma igreja que tem coragem. De ter coragem de falar para o Senhor: Senhor, eu tenho coisas em mim que precisam ser mudadas, mas me ajude a não permanecer num local onde não está no teu coração. E me ajude a fazer uma nova escolha todos os dias. Porque eu sei que o Senhor acredita em mim. Eu sei que o Senhor me capacitou para viver nova história.
Eu sei que o Senhor fez por mim aquilo que os meus braços não conseguiriam fazer. Muito mais do que ter algo do Senhor, é ser algo dele. Você é alguém que foi escolhido. Você é alguém para viver coisas novas. Você é a pessoa que vai romper barreiras. Você é a pessoa que vai viver seus sonhos. Você vai se olhar daqui para frente e vai dizer: eu te glorifico a Deus, porque o Senhor decidiu acreditar em mim em fases que nem eu mesmo acreditava. Para viver o novo de Deus, é preciso fazer escolhas. Esse é o nosso papel. Mas para viver a presença e a graça e a glória dele, não é só sobre o que a gente pode fazer, é sobre o que ele é. Ele é fiel. Ele é um Deus que decidiu morrer por mim e por você. Ele nos garantiu estarmos hoje na presença dele. Ele te garantiu um livre acesso. Ele garantiu que nos dias bons e maus ele vai andar com você. Ele te garantiu que ainda que os teus olhos não vejam o teu milagre, ele vai fazer com que aquilo que está no coração dele aconteça.